Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados de volta a Brasília. Na mensagem enviada pelo presidente Temer ao Congresso Nacional, na reabertura dos trabalhos, o foco é a reforma da Previdência, prevista para ir a plenário no fim do mês. Em busca de novos votos, o relator muda o texto e faz novas concessões para a aposentadoria de policiais. E você vai ver também. Sindicalistas pedem ao presidente da Câmara que adie a votação da reforma para depois das eleições. A oposição diz que as mudanças na aposentadoria não vão passar. A privatização da Eletrobras é outro item polêmico na pauta da Câmara. O assunto está numa medida provisória e também num projeto de lei que chegou durante o recesso. A TV Câmara completa 20 anos e a revista mostra um pouco dessas 2 décadas de história e as novidades na identidade visual da TV, que já está no ar. O ano de trabalhos aqui no Legislativo teve início na semana que passou, com uma pendência de 2017 sobre a mesa. A reforma da Previdência foi a marca dos pronunciamentos durante a primeira sessão de 2018. A primeira sessão do ano no Congresso Nacional abre espaço para a palavra dos representantes dos 3 poderes constitucionais. É o momento em que o Poder Executivo informa ao Legislativo quais são as prioridades do governo. Essa comunicação é feita por meio da mensagem entregue aos parlamentares pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A leitura da mensagem do presidente Michel Temer foi feita pelo deputado Giacobo, do PR do Paraná. No texto, indicadores econômicos para demonstrar que o país está superando a crise financeira. Nossa economia voltou a crescer. A produção industrial, que retrocedia, agora apresenta crescimento. A safra de grãos bate recordes. O comércio exterior em 2017 registrou superávit de 67 bilhões de dólares. Nossas empresas estatais, antes dilapidadas, são novamente orgulho para os brasileiros. De que país eles estão falando? Porque do Brasil não é. Porque o Brasil, no primeiro ano depois da reforma trabalhista, o CAGED, que são os dados oficiais, mostra que teve mais desemprego que emprego. Tem conquistas importantes, né, como a diminuição da inflação, como o controle sobre o câmbio, né, principalmente sobre o dólar, como uma política de recuperação da própria Petrobras. Como era esperado, a reforma da Previdência foi um dos destaques da mensagem presidencial. O texto que apresentamos ao Congresso foi amplamente discutido ao longo do ano que passou. Também aqui, o diálogo tem sido nosso método. Fizemos ajustes para atender a preocupações legítimas, para criar regras de transição mais suaves. Chegou a hora de tomar uma decisão. Ao final da leitura, houve reação dos partidos de oposição ao governo. No chão do plenário, foi estendido entre os parlamentares um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reforçou o discurso a favor da recuperação da economia e defendeu a necessidade da reforma da Previdência. Uma Previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha um salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum constrangimento de dizer neste plenário, em cada ambiente que eu vou, que a reforma da Previdência, ela não vem aqui de forma nenhuma que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa Previdência, ela vem para garantir igualdade. Hoje, se fosse a voto, o governo só teria 230 votos. Portanto, esta PEC não será aprovada. Segundo lugar, vejam que a própria PEC ela já está completamente anêmica, já foi para lá, já foi para cá, tira daqui, tira de lá. Não adianta fazer a reforma se não tivermos a capacidade de estabelecer uma idade mínima para todos os brasileiros. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é imutável,
Não dá mais para ter uma previdência que tenhamos dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem ganhar aposentadorias muito altas, outros que ganham aposentadorias 6, 7 vezes menores. Também houve espaço para outros temas que preocupam o país, como a crise de segurança pública. Preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido. E a proposta de reforma da Previdência tem data limite para ser votada, segundo o presidente da Câmara, dia 28 de fevereiro. Tem também um novo texto fechado na semana que passou. Nele, o relator deputado Arthur Oliveira Maia fez alterações para beneficiar policiais rodoviários, civis e federais. Para a oposição, os adiamentos e concessões mostram que o governo não vai conseguir aprovar a proposta. A mudança é simples. Viúvo ou viúva de policial morto em ação vai receber pensão integral, o que favorece 3 categorias: policial rodoviário federal, policial federal e policial civil. Vale lembrar que a proposta não mexe com as regras de policiais militares. Eu não sei se, caso essa PEC não seja aprovada, se um próximo presidente da República será tão condescendente como nós estamos sendo. Portanto, eu penso que os policiais devem refletir bastante. O recado vale também para aquelas categorias que ainda negociam mudanças no texto. Afinal, o que vale mais a pena? Recusar essa negociação e correr o risco de ver a reforma da Previdência ficar ainda mais profunda com o próximo presidente, ou sentar na mesa, negociar e aceitar as condições? É um dilema, inclusive para o próprio governo. Com as mudanças para policiais, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que o governo conseguiria, no máximo, mais 21 votos. Mesmo com esses 21 votos, o governo ainda não alcançaria os 308 necessários. Vamos obstruir toda a pauta de funcionamento da Câmara enquanto nós não tivermos derrotado definitivamente a proposta da reforma da Previdência. O governo reuniu líderes de partidos aliados para mostrar apoio à reforma da Previdência. Agora, o texto vai ser enviado para todos os deputados. Com ele, fica mais fácil negociar com os parlamentares e também com você, cidadão. A base parlamentar, como todo parlamento, ela funciona pautada pela pressão de sua base eleitoral. Então, se eu consigo melhorar essa base eleitoral, eu consigo melhorar o ambiente também aqui na casa para que se possa votar uma matéria como essa. A luta é essa: convencer corações e mentes. Sem os votos necessários, a reforma ficaria mesmo para depois. A oposição desconfia da capacidade do governo de aprovar essa matéria. O que houve aqui foi fantasia, alegoria, adereço. E olha, eu desconfio que o governo já está no seu bloco. Sabe como é que ele chama? É um que tem lá no Rio de Janeiro. Concentra, mas não sai. Não vai sair nada. O relator responde: sai sim. E ele está disposto a negociar ainda mais mudanças, se isso for preciso. É importante que se diga, não estamos fechando as portas para qualquer outra modificação. É importante dizer que existem pontos que de fato são inegociáveis, afinal de contas, é uma praxe de qualquer negociação. O governo sabe que está negociando com aliados, aliados que, por sua vez, estão sofrendo as pressões da eleição que se aproxima. A oposição é contra a reforma, mas na hora de definir estratégia de como fazer isso, varia bastante. O ideal num ano eleitoral é que esse debate sobre a reforma da Previdência seja feita pelos candidatos à presidência da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados, e que seja vitoriosa uma proposta nas urnas para que ela tenha a legitimidade necessária para ser aprovada pelo Parlamento. Ela não pode ficar para novembro, que com o rescaldo de uma Câmara renovada, possam tentar descontar em cima da Previdência uma aprovação que fique para o final do ano. Esse concentra, mas não sai, tem que sair. Que a matéria seja pautada e eles honrem a palavra. O discurso do governo é que a reforma passará. A sociedade não aguenta pagar mais imposto. Então, todos os privilegiados têm que contribuir. Então, não é fantasia. Isso é discurso de desesperado.
E essa primeira semana também foi de reuniões para tratar da situação financeira de estados e municípios, que está muito difícil para a maioria deles. Integrantes da Frente Nacional de Prefeitos se reuniram com o presidente da Câmara para pedir que Rodrigo Maia apoie as reivindicações dos municípios junto à equipe econômica do governo Temer. Segundo eles, medidas recentes prejudicaram ainda mais a situação financeira dos municípios. Rodrigo Maia também recebeu governadores de vários estados para discutir uma agenda comum de votações para esse ano. A reunião na residência oficial serviu para o presidente da Câmara articular a construção de um acordo que envolva os governadores na aprovação da reforma da Previdência. Os governadores cobraram a criação de um fundo para cobrir o déficit da Previdência Pública nos estados. No dia 19, os governadores vão se encontrar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o Congresso como um todo para ver a viabilidade de encontrarmos uma maneira de constituição de um fundo um fundo de ativos que possa suportar o futuro da Previdência dos estados. O presidente Rodrigo pediu que nos esforcemos no sentido de construirmos uma agenda mínima que possa unificar estados e o Congresso Nacional. A ideia é a gente juntar isso tudo num pacote só, com o apoio dos governadores, e tentarmos agora em fevereiro ou no começo de março aprovar essa agenda mínima no Congresso Nacional. Nós estamos vivendo um grave problema com uma mudança da regra de avaliação da capacidade de pagamento dos municípios, que a gente concorda com o novo mecanismo, mas exigimos que exista uma regra de transição, porque muitos municípios estavam contando com processos de empréstimos nacionais e internacionais já aprovados e que, infelizmente, a partir dessa mudança de regra, faz com que sejam recusados. Em reunião com representantes das centrais sindicais, a conversa foi outra. Eles pediram ao presidente da Câmara que adie a votação da reforma da Previdência. Participaram da reunião com o presidente da Câmara, líderes da Força Sindical, da CUT, da Central dos Sindicatos Brasileiros, da União Geral dos Trabalhadores e da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Os sindicalistas pediram que a reforma da Previdência seja retirada da pauta de votação, para ser debatida na campanha eleitoral. O bom para o Brasil é que essa discussão seja feita nas próximas eleições. Os candidatos a presidente da República vêm a público, falam que vai fazer a reforma da Previdência, e nós também não nos furtamos a discutir uma reforma da Previdência, desde que ela seja discutida amplamente com a sociedade e feita por um presidente eleito para presidente da República. Aí sim nós topamos discutir. E na primeira semana de discussões no plenário da Câmara em 2018, uma aliada da oposição nos últimos tempos voltou a marcar presença, a obstrução. E essa obstrução pode derrubar duas importantes medidas provisórias que têm que ser aprovadas ainda esse mês para não perderem a validade. Dini Moraes explica. A primeira tentativa de votação do ano já enfrentou a obstrução feita pelos partidos contrários ao governo. Na pauta, a medida provisória que amplia em até 14 anos o prazo que as empresas concessionárias têm para fazer melhorias nas rodovias federais que administram. A MP também aumenta o prazo de prorrogação dos contratos. Mas o motivo da obstrução era outro e vem desde o ano passado. Até que seja derrotada a reforma da Previdência. Também houve críticas ao teor da medida provisória. É o refis das concessionárias que não cumprem a sua parte nas estradas brasileiras, estradas esburacadas, perigosas, com previsão de duplicação que não foi realizada, pedágio caro. Quisemos mudar o regime de concessão e não fizemos de cima para baixo, e não se associando a grandes empresas, por exemplo, Odebrecht e outras. Nós mandamos para uma medida provisória para essa casa discutir. A obstrução tentou derrubar uma sessão extraordinária, mas outra foi aberta em seguida, garantindo o avanço da discussão da MP. A oposição voltou a reclamar. Vossa Excelência não pode aplicar o artigo 82, parágrafo 3º, antes de colocar em discussão e votação os requerimentos que estão sobre a mesa. Nós temos aqui a questão de ordem número 45, feita pelo Glauber Barra,
Glauber Braga, desculpa, Glauber, tá certo? No dia 8 de 4 de 2015 e foi respondida pelo presidente Eduardo Cunha, que está à disposição de Vossa Excelência aqui na mesa. Sobre essa mesma questão. Sobre essa mesma matéria. Está aqui à disposição de Vossa Excelência. Uma decisão do presidente Eduardo Cunha. Exatamente, em 2015. Está aqui para entregar a Vossa Excelência. Vossa Excelência está se baseando numa decisão do Eduardo Cunha. Uma interpretação ele era presidente legitimamente eleito. A medida provisória acabou não sendo votada, porque até os partidos governistas não tinham deputados suficientes em plenário para enfrentar a votação. Assim, dificultou a conversão em lei desta e da outra MP que estava na pauta, a que facilita a renegociação de dívidas estaduais com o governo federal. E isso porque as duas MPs perdem a validade na última semana de fevereiro e precisariam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até lá. Também há 19 vetos em pauta, aguardando a deliberação do Congresso Nacional. A sessão está prevista para o dia 20, na semana seguinte ao Carnaval. Entre esses vetos que podem ou não ser derrubados, está o do projeto que criou o mais recente refis para micro e pequenas empresas. Tem também o que trata dos débitos acumulados do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O presidente Temer vetou o desconto de 100% previsto para as multas aplicadas aos devedores do Fundo Rural. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. A privatização da Eletrobras é mais um ponto polêmico na pauta da Câmara. O assunto está numa medida provisória e também num projeto de lei que chegou durante um recesso. E a TV Câmara completa 20 anos. Vamos mostrar um pouco dos momentos políticos mais marcantes que fizeram parte da cobertura jornalística da TV nestas 2 décadas e como foi pensada a nova identidade visual que já está no ar. Eu volto já já. Foi preso na manhã de quinta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Ele foi condenado em segunda instância da Justiça Federal a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto por dispensa irregular de licitação, quando ocupou o cargo de prefeito de Pinhalzinho, cidade com cerca de 19 mil habitantes no oeste catarinense. A defesa do deputado afirmou que vai recorrer, insistindo na tese da prescrição do processo, que ocorreu em 18 de dezembro. Esta alegação já foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal 2 dias antes da prisão do deputado. Num vídeo divulgado pela internet, o deputado disse que pretende reverter a prisão. Meus advogados vão trabalhar para reverter o caso. Até porque meu caso não tem dano, não tem desvio de dinheiro, não tem rombo. A pergunta que eu faço, qual é o valor do desvio? Não tem valor nenhum. Mas muito bem, a justiça para todos, ela precisa ser cumprida. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela solidariedade. Vamos à luta, vamos cumprir nossa missão. Cumprir aquilo que a lei determina. Outro item polêmico na pauta da Câmara é a privatização da Eletrobras. O assunto está numa medida provisória e num projeto de lei que chegou aqui à Câmara no final de janeiro. O governo diz que quer vender porque precisa de dinheiro. Para a oposição, o setor é estratégico para o desenvolvimento do país. Os números mostram a importância da Eletrobras. 16 empresas responsáveis por 31% da energia gerada no Brasil, mais de 230 usinas hidrelétricas e de outras fontes de energia. A proposta do governo é diminuir a participação da União na Eletrobras. O projeto prevê mudanças no regime e no prazo das concessões, com cobrança pelas novas autorizações para explorar a geração de energia. Daí devem vir os 12 bilhões de reais em receita, já previstos no orçamento desse ano. Mas nem todas as empresas entram na privatização. Ficam fora a Eletronuclear e Itaipu. O projeto vai ser discutido em comissão especial antes de seguir para o plenário da Câmara. O deputado José Carlos Aleluia deve ser o relator. Ele avisa que pretende mudar o texto do governo para tratar as regiões do país de forma diferente, mas defende a aprovação do projeto. A Eletrobras vem sofrendo pressões políticas e fisiológicas há muito tempo. O Brasil não abre mão de nada. O Brasil fez um processo de modelagem na Embraer, que era uma empresa modesta,
e por ter sido uma empresa com iniciação de capital privado e público, se tornou o grande player brasileiro e o quarto, está entre os 4 maiores fabricantes de aviação no mundo. Mas a oposição não concorda. Entregar o setor de energia para a iniciativa privada, isso é um erro grave. Nem os Estados Unidos fazem isso. Energia, petróleo e gás são setores estratégicos da economia e, portanto, não podem ser vendidos nem entregar à iniciativa privada. Na sociedade civil, as divergências já começaram. Se houver, por exemplo, se não houver a participação do Estado, você não tem garantia de que vai haver novos investimentos ou a garantia de que não vai haver uma combinação de preços, por exemplo. Então, como que o consumidor pode se defender, por exemplo, de um cartel, se não houver empresas estatais atuando no mercado, de forma a regular o mercado? A empresa hoje não tem como escalar o seu time, ela não tem como contratar, demitir, gerenciar de maneira eficaz os seus recursos humanos, e ela não tem como fazer um processo de compras de serviços e materiais também de forma eficiente, por causa das amarras burocráticas. Antes de a Câmara votar o projeto que regulamenta a privatização do setor elétrico, o Congresso precisa aprovar a medida provisória 814, que permite a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. A MP chegou a ser suspensa pela Justiça, mas o governo recorreu e o Supremo derrubou a decisão, que era liminar. No dia 20 de janeiro de 1998, foi ao ar a primeira transmissão da TV Câmara. 2 décadas e 5 legislaturas depois, ela se consolida como uma das referências em comunicação pública no país. Veja agora um pouco da história desses 20 anos de cobertura jornalística da TV Câmara. Ao longo de 2 décadas, a TV Câmara registrou os principais momentos da vida política do país de um ângulo privilegiado. Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Nesse período, a Casa do Povo Brasileiro foi palco de visitas ilustres e de manifestações de todos os tipos. Tudo devidamente documentado pelas lentes da TV Câmara, que fez sua primeira transmissão no dia 20 de janeiro de 1998. Desde então, o processo legislativo ganhou mais transparência e passou a fazer parte do dia a dia do cidadão, que pode acompanhar a votação de propostas importantes como Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, Passe Livre Estudantil, Teto dos Gastos Públicos, Estatuto da Igualdade Racial, Código Florestal, Lei Seca e Lei dos Genéricos, apenas para citar algumas. A gente foi percebendo que essa televisão ela tinha uma importância tão grande, porque quanto mais a gente democratizasse, levasse o cidadão a assistir a televisão, esse cidadão poderia intervir de forma direta. A TV Câmara cobriu a posse de 3 presidentes da República ao longo de 5 mandatos. Quando tem a posse dos presidentes, a gente coloca uma câmera dentro do plenário. Essa câmera só vai lá para dentro nesse momento, né? E desde a primeira posse que teve do ex-presidente Lula, fui eu que fiz, fui eu que fui para dentro do plenário para fazer. E eu lembro que aconteceu um fato engraçado, porque assim, tudo tinha sido planejado para que as câmeras do plenário fizessem o discurso do presidente. Só que quando ele foi fazer o discurso, ele ficou em pé e tinham botado o equipamento na frente dele para ele ler, um teleprompter, né? E ele ficou olhando para baixo. Então as câmeras que eram lá de cima do plenário pegavam ele olhando para baixo, né? E ficou uma coisa meio complicada. Eu estava com a câmera no ombro, lá embaixo, no plenário. A hora que eu mostrei, a sensação que se tinha é que ele estava olhando para dentro da minha câmera, que ele estava falando diretamente comigo. E aí
a transmissão do discurso dele foi feita assim, com a câmera que eu estava no ombro. Nós transmitimos ao vivo a sessão que culminou na abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim, para o futuro! E também cobrimos ao vivo a votação em plenário que decidiu pela cassação do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Sempre que a gente tem esses momentos de crise aqui na Câmara, sei lá, quando os índios invadem o plenário da Câmara dos Deputados, ou quando das facções aí dos movimentos sem terra invade o Salão Verde, sai quebrando tudo por aí, você tem, né, esses momentos assim, né, em que você fica naquela dificuldade, põe isso no ar, não põe no ar, como é que você trata, que tratamento você dá, né? Você não pode agredir esse segmento da população, você não pode permitir também que eles agridam o poder, que eles agridam a instituição. Um desses momentos que vale a pena a gente lembrar foram as coberturas daqueles eventos em 2013, um deles quando o Congresso foi tomado aqui em cima, porque a gente, até aquele momento, a gente tinha a liberdade de realmente transmitir tudo ao vivo, ficamos 5 horas no ar com o Congresso correndo o risco de ser invadido e a televisão mostrando tudo. Então foi um momento realmente histórico. O jornalismo da TV Câmara já foi reconhecido com prêmios do Instituto Vladimir Herzog, do Instituto de Gestão Educacional e da Associação Nacional dos Procuradores da República. A emissora também se destaca como produtora de conteúdos variados, tendo recebido 3 vezes o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com os documentários Raça Humana, Florestan Fernandes e Pasquim. Já o programa Câmara Ligada, voltado para o público jovem, recebeu o selo de especialmente recomendado pelo Ministério da Justiça. E com a reabertura dos trabalhos legislativos, nós iniciamos também as comemorações do aniversário da TV Câmara, te mostrando uma TV com uma nova cara. A nova marca e as novas vinhetas já estão no ar. A cara da TV vai mudar como um todo, né? A sua programação, que compreende as vinhetas mães. Vinhetas de plenário e comissões, as chamadas. Nós também mudamos a tipografia, a paleta de cores, tudo para tentar conectar mais o telespectador com a TV. A marca d'água, né, que marca, né, o canal que o telespectador está assistindo vai mudar também. E a gente vai, ao longo do ano, intercalar essa marca com o selo dos 20 anos também, né, deixando claro esse ano e esse momento que a TV Câmara está vivendo. Desejamos que o telespectador goste dessa nova programação. Os funcionários da casa, assim como os deputados, também apreciem a nova programação da TV Câmara. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Obrigada pela companhia. Tchau.